As palavras são mais afiadas do que espadas, mas cabem na palma da mão. É curioso, nada é tão leve e, ao mesmo tempo, tão capaz de ferir. Uma única frase pode levantar alguém do chão ou enterrá-lo de vez. Desde que o ser humano aprendeu a falar, carrega nas sílabas o poder de criar mundos. Antes de mergulhar nisso, aproveita para se inscrever no canal, deixar o like e comentar o que mais te faz pensar. Cada interação ajuda esta mensagem a alcançar quem também busca sabedoria e sentido. Salomão escreveu em Provérbios 18:21: A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. 3.000 anos depois, a neurociência confirma. Palavras negativas disparam cortisol, aumentam o estresse, enfraquecem o sistema imunológico. Um elogio sincero, por outro lado, acende dopamina e oxitocina, os hormônios do bem-estar. Quando falamos, alteramos literalmente o corpo e a alma, a nossa e a do outro. Por isso, quando uma conversa termina e você sente o ambiente pesado, não é imaginação. A vibração da fala deixa marcas invisíveis. É como perfume. O cheiro permanece mesmo depois que a pessoa sai da sala. Quantas amizades desmoronaram por causa de uma frase dita sem pensar? Quantos pais e filhos carregam anos de silêncio por palavras que não voltam? Mas a palavra também salva. Eu te entendo, vai passar, você é capaz, pode interromper um abismo. Jesus curava com palavras, e Salomão já intuía essa força divina. Falar é participar do mesmo poder que criou a luz. Talvez por isso o silêncio seja tão raro e tão sagrado. No ruído das redes e das opiniões, o dom da fala virou instrumento de exibição, não de comunhão. Fala-se para vencer, não para compreender. Mas a sabedoria começa quando usamos a língua para semear, não para ferir. E você? Se todas as palavras que disse hoje fossem transformadas em frutos, teria coragem de se alimentar delas? Enquanto muitos esperam a inspiração chegar, a formiga simplesmente age. Ela não discute o calor do verão, não reclama do peso do grão, apenas trabalha. Salomão, em Provérbios 6:6, observa: Observe a formiga, preguiçoso. Aprenda com o que ela faz e seja sábio. É um conselho que parece infantil, mas contém uma das chaves mais poderosas da vida: a constância silenciosa. Vivemos em uma era que idolatra o resultado e despreza o processo. Todos querem o topo, poucos querem os degraus. Queremos a colheita, mas evitamos o solo, a enxada, o suor. É por isso que a metáfora da formiga ainda ecoa, porque ela nos lembra que o verdadeiro milagre acontece na repetição, no pequeno gesto feito todos os dias sem aplausos. A psicologia moderna chama isso de disciplina automática, quando a repetição se torna parte de quem você é. Thomas Edison falhou mais de 1000 vezes antes de criar a lâmpada, e quando lhe perguntaram se não se cansava de errar, ele respondeu: Não falhei 1000 vezes, apenas encontrei 1000 formas que não funcionaram. Essa resposta tem a alma da formiga. No fundo, Salomão não está falando apenas de trabalho, mas de visão. A formiga age hoje pensando no amanhã. Enquanto o verão oferece conforto, ela se prepara para o frio que virá. E aqui está o ponto mais profundo. Sabedoria é enxergar o inverno quando todos estão cegos pelo sol. Em nossa era digital, o verão é permanente. Tudo parece rápido, prazeroso, imediato. Mas essa pressa cobra caro. A cada hora perdida em distrações, você abre mão de algo que poderia ter construído. Não se trata de culpar o descanso, mas de resgatar o propósito. O problema não é parar, é se perder. Salomão nos convida a trabalhar não por ansiedade, mas por consciência. Porque quando você planta com intenção, o tempo deixa de ser inimigo e se torna aliado. Talvez o seu campo ainda pareça vazio. Mas e se o silêncio for apenas o som da semente crescendo? Pense, o que você tem armazenado para o inverno da vida? Está se preparando ou apenas cantando, como a cigarra, acreditando que o verão será eterno? Salomão escreveu: A balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer.
Provérbios 11:1. Na época, ele falava de comerciantes que trapaceavam nas medidas. Hoje a balança virou símbolo da alma, o equilíbrio entre o que mostramos e o que realmente somos. Vivemos cercados de máscaras sociais. No trabalho, na internet, nas relações, criamos versões de nós mesmos calibradas para agradar, impressionar ou vencer. A desonestidade que Salomão condenava não é apenas enganar os outros, mas também mentir para si mesmo. Quando dizemos está tudo bem enquanto tudo desaba, quando aceitamos o que fere nossa consciência, por medo de desapontar, estamos falsificando o próprio peso. A filosofia estoica chamava isso de integritas, viver de modo que pensamento, palavra e ação estejam alinhados. Epicteto dizia: nenhum homem é livre se não for senhor de si mesmo. E Sêneca completava: a pior prisão é viver com a consciência em guerra. Ambos sabiam que toda mentira, por menor que seja, cria rachaduras internas. Na psicologia moderna, chamamos isso de dissonância cognitiva, o desconforto que sentimos quando nossas ações contradizem nossos valores. É por isso que a desonestidade corrói, mesmo quando ninguém descobre. O corpo sente, a mente pesa, o espírito se distancia da paz. Ser justo não é ser perfeito, mas ser coerente. É ter coragem de admitir erros, de pedir perdão, de reparar. A justiça interior não nasce da aparência, mas da transparência. E, ironicamente, quem vive de forma reta dorme melhor, porque não precisa vigiar as próprias mentiras. Salomão entendia que o mundo pode se sustentar sobre injustiças, mas uma vida construída sobre elas desaba cedo ou tarde. A verdade tem uma força silenciosa. Não precisa se defender, apenas permanecer. Talvez o maior teste de caráter não seja o que você faz quando todos estão vendo, mas o que você decide quando só Deus está olhando. A pergunta é: sua balança está justa? Ou você tem ajustado o peso das suas escolhas para caber no conforto das aparências? Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Provérbios 13:20. Poucas frases capturam com tanta clareza o poder do ambiente sobre a alma. Salomão sabia que, mais do que livros ou discursos, são as pessoas ao nosso redor que moldam o rumo da nossa vida. Vivemos em um tempo em que todos parecem estar conectados, mas poucos realmente se conhecem. As redes sociais criaram a ilusão de proximidade, mas o excesso de vozes tornou quase impossível ouvir a própria consciência. Cada notificação é um convite para se perder de si mesmo. E é por isso que o conselho de Salomão soa mais urgente do que nunca. Escolha com quem você caminha. Aristóteles dizia que existem 3 tipos de amizade: as de prazer, as de utilidade e as de virtude. As 2 primeiras duram pouco. Só a terceira resiste ao tempo, porque é baseada em crescimento mútuo. Uma amizade verdadeira não alimenta o ego, alimenta a alma. Ela não te aplaude quando você erra, mas te corrige com amor. Não compete com você, te inspira. Mas há um aspecto que poucos entendem. Às vezes, para andar com os sábios, é preciso primeiro aprender a andar sozinho. A solidão, quando bem vivida, não é castigo, é depuração. É nela que o ruído cessa e a voz interior finalmente é ouvida. Os antigos mestres sabiam disso. Jesus se retirava para o deserto. Buda buscou o silêncio da figueira. Os estoicos meditavam nas montanhas. Eles compreendiam que sabedoria e isolamento, em certa medida, caminham juntos. Em contraste, as más companhias são suaves no início. São conversas que parecem inocentes, mas pouco a pouco minam a clareza, espalham cinismo, reduzem sonhos. A convivência com o negativo é como fumaça. Você pode até não fumar, mas inevitavelmente acaba respirando. Não se trata de julgar os outros, mas de preservar a própria luz. Cercar-se de pessoas sábias não é elitismo espiritual, é higiene mental. Cada ciclo que você encerra, cada relação que deixa para trás, abre espaço para o novo. Pense. As pessoas com quem você mais convive estão te aproximando de quem você quer ser ou te distraindo do caminho?
Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie na sua própria compreensão. Provérbios 3:5. Essa frase é antiga, mas soa como se tivesse sido escrita ontem. Num mundo onde tudo muda em segundos, confiar é um ato revolucionário. Vivemos sobrecarregados de informações, opiniões, previsões e medos. A cada dia, novos alertas piscam na tela. Guerras, crises, catástrofes, ameaças invisíveis. A mente, incapaz de digerir tanto ruído, vive em estado de alerta constante. E é nesse terreno fértil que a ansiedade cresce. Ela nasce da tentativa de controlar o incontrolável. Salomão sabia que a fé é o antídoto natural desse veneno. Confiar em Deus não é negar a realidade, é aceitá-la sem se deixar dominar por ela. É entender que há forças trabalhando além do que a razão alcança. Os estoicos chamavam isso de amor fati, amar o destino. Viktor Frankl, sobrevivente dos campos de concentração, disse que o ser humano pode suportar quase qualquer coisa, desde que encontre um sentido. E a fé, em sua forma mais pura, é justamente isso, o sentido que resiste ao caos. A ciência moderna começa a entender o que Salomão já sabia. Pesquisas mostram que práticas de oração e meditação reduzem o cortisol, estabilizam o ritmo cardíaco e fortalecem a resiliência emocional. A fé, portanto, não é apenas espiritual, é também fisiológica. Ela reorganiza o corpo e a mente, cria uma âncora interna em meio à tempestade. Mas confiar não é passividade, é caminhar mesmo sem enxergar o fim da estrada. É continuar sem garantias, porque a confiança não depende de resultados, e sim de direção. A fé nos ensina a fazer a nossa parte e entregar o resto. Talvez esse seja o maior desafio da vida moderna, desapegar da necessidade de entender tudo, parar de tentar decifrar o futuro e começar a viver o presente com profundidade. Porque, quando você confia, a paz deixa de ser um destino e se torna o caminho. A pergunta é simples, mas transformadora. O quanto da sua ansiedade vem de tentar controlar o que nunca esteve nas suas mãos?